Bom, pessoal, a gente vai começar agora a aula de cefaleias, tá? Ah, Na verdade, a cefaleia é caracterizada como uma sensação dolorosa que ela pode ser percebida pelo paciente em uma região que vai desde os supercílios, ok? Até a base da implantação dos cabelos na nuca, ok? Essa é a definição, na verdade. O diagnóstico, pessoal, mais uma vez aí, a anamnese como uma ferramenta fundamental. A base do diagnóstico é a anamnese, ok? Exame físico, na verdade, ele vai apenas, né, complementar os dados da história, sobretudo nas cefaleias secundárias, que nós vamos explicar qual que é a diferença de cefaleia primária e qual que é a diferença da cefaleia secundária, ok? Isso é fundamental também vocês entenderem esse conceito, tá? É interessante na neurologia que os pacientes eles podem e devem ser estimulados a escrever um diário de cefaleia. E aqui eu estou mostrando para vocês alguns aplicativos aqui. Esse aplicativo é da Libes, tá? Da indústria, né? E nesse aplicativo o paciente, porque muitas vezes, né, nós temos sintomas e a anamnese é trazer a memória, mas muitas vezes nós não lembramos exatamente, né, o que aconteceu. E esse aplicativo, na verdade, ele vai fazer com que o paciente, no momento da cefaleia, ele vai pontuar. Essa cefaleia tinha relacionado com o quê? Com algum tipo de alimento, né, que ele ingeriu, com algum tipo de atividade física, tinha relação com a menstruação, tá? E qual que é a data da cefaleia, se teve fator de melhora, se teve o uso de algum medicamento que apresentou melhora. Então, na verdade, assim, é um diário da cefaleia que os neurologistas chamam, tá? Eu mesmo já fiz, né? Eu tenho um quadro de enxaqueca e tenho uma grande amiga que é neurologista, e eu fui em consulta e ela me passou esse diário para que eu estivesse pontuando, né? Porque a gente acaba realmente esquecendo, né, os detalhes mesmo que são fundamentais na anamnese para o diagnóstico, ok, pessoal? Ah, então, as cefaleias crônicas, elas são divididas aqui, então, cefaleias crônicas primárias, ok, pessoal? Então, você tem as crônicas primárias aqui e as cefaleias crônicas secundárias. O que é primário, pessoal? Não tem nenhuma doença subjacente, não tem tumor, não tem um sangramento, não tem uma meningite, alguma causa infecciosa, não tem nada por trás, na verdade, tá? Não precisa, na verdade, um exame de imagem que seja feito, né, seja uma tomografia, não vai demonstrar nada, ok, pessoal? E as cefaleias crônicas secundárias, né, quando a dor existe como sintoma de uma condição subjacente, ok, pessoal? E todas elas são importantes, mas obviamente a cefaleia secundária abre um alerta, né, e é importante a gente saber identificar quais são os sinais de alerta para fazer o diagnóstico, porque são quadros, né, que podem levar a um quadro bem grave, ok? Então a cefaleia ela vai ser dividida aqui em secundária, ok? Em primária, ok? E a secundária é aquela cefaleia que eu vou investigar através de exames de imagem, através de líquor, dependendo da sua suspeita, ok, pessoal? Quais são as características semiológicas das cefaleias, então? Tá? Nós temos, na verdade, a frequência da cefaleia, a intensidade é uma cefaleia leve, moderada, tem uma intensidade muito grande essa cefaleia. Qual que é a localização? Ela é occipital, ela é temporal, ela é cervical, né? Ela é bilateral, ela é unilateral, tudo isso é importante para dar o diagnóstico da cefaleia. Qual que é o caráter da cefaleia? É pulsátil, né? É uma cefaleia tensional, uma cefaleia que fica ali latejando, né? Pulsátil, né? Então isso é fundamental a gente saber também há quanto tempo dura, tá? Irradiação também. Sintomas associados, eu tenho, por exemplo, náuseas, eu tenho vômitos, eu tenho fotofobia, eu tenho fonofobia, né? Então, por exemplo, eu não consigo, na verdade, ouvir nada, não consigo ver nada que essa cefaleia piora. Então, na verdade, né, isso daí eu vou pontuar também ali nas características clínicas da cefaleia para fazer o diagnóstico, tá? Os fatores predisponentes também, né, são fundamentais aqui, ok? Como agravantes, né? Fatores de alívio, por exemplo, incluindo medicamentos, né? Se melhora com analgésicos comuns, se não tem melhora com
com analgésicos comuns, e a história pregressa do paciente também, ok? Então, pessoal, quais são os tipos de cefaleias primárias, tá? Aquelas que não têm uma doença por trás, ok? Então, nós temos a cefaleia tensional, a enxaqueca, cefaleia em salvas, a gente vai descrever cada uma delas, ok? A cervicogênica, a hemicrânia contínua, neuralgia do trigêmeo e o SUNCT, ok? Que é o Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache with Conjunctival Injection, Tearing and Subclinical Sweating, ok? Vamos lá então para a cefaleia tensional. Cefaleia tensional, na verdade, é o tipo mais comum de cefaleia primária, pessoal. A localização ela é mais comum no sexo feminino e a localização é fronto-occipital ou temporo-occipital. E olha que fundamental aqui na característica dela, ela é bilateral, ok, pessoal? Isso vai diferenciar ela de outros tipos de cefaleia, tá? Ela é em pressão ou em aperto e não é pulsátil, tá? Vocês vão ver que isso vai ser fundamental para diferenciar também da migrânia, tá? Então, ela aqui, ela é bilateral e não é pulsátil, ok, pessoal? Ela também é leve, não é tão forte, leve é moderada. Então, o que eu vou caracterizar como leve? Ela não acorda o paciente não precisa parar os seus afazeres, né? Ela não é tão forte a ponto de fazer o paciente parar tudo o que ele está fazendo, tá? Normalmente não piora com atividade física rotineira, ok? Então essa é a cefaleia tensional. Sintomas associados, geralmente não há náuseas nem vômitos, foto ou fonofobia podem estar presentes, ok? E a duração pode ser prolongada, de horas a dias, tá? Geralmente se inicia no período vespertino ou noturno, tá? Após um dia estressante ou algum tipo de aborrecimento. Aquela cefaleia que a gente chega no trabalho e está com aquela dorzinha de cabeça enjoada, vamos colocar dessa forma, assim, mas que não chega a te atrapalhar a fazer as suas atividades do dia a dia, ok, pessoal? Os músculos do pescoço e pericranianos também podem estar doloridos, ok? E a enxaqueca, pessoal, ou migrânia, que é fundamental também vocês saberem. Eu acho que a cefaleia tensional e a migrânia, acho que são das mais comuns, né, que vocês vão se deparar aí no dia a dia nos prontos-socorros, na clínica de vocês, ok? Também é a segunda causa mais comum, ok? Ela caracteriza-se por ser paroxística, com ataques que podem durar de 4 até 72 horas, intercalados por períodos assintomáticos, ok? Mais comum também, novamente, aqui no sexo feminino. E a característica aqui fundamental que eu gostaria para vocês diferenciarem é que ela é mais comum unilateral, tá? Geralmente ela é unilateral, mas alternante. O que isso significa? Hora de um lado, hora pode ser de outro, tá? Então, não sempre, né, não é sempre que ela vai ser do mesmo lado, mas sempre, né, unilateral, tá? Ela é pulsátil, ok, pessoal? E a intensidade dela já é uma intensidade maior, ela é moderada a severa. Pode acordar o paciente e o paciente pode ter que parar os seus afazeres do dia. E ela piora com exercícios leves, tá? Então, o paciente, normalmente, ele não vai conseguir continuar o que ele estava fazendo, ele vai ter que parar, tá? Porque ela realmente, você fala, é mais importante. Sintomas associados, aí sim tem foto e fonofobia, náuseas e eventualmente vômitos, pessoal. Então, geralmente é um paciente que ele não vai querer barulho, ele não vai querer claridade, ele vai se trancar no quarto escuro dele e se esconder ali, tá? Até esperar passar. Ok, pessoal? Quem já teve enxaqueca aí, quem teve, né, a migrânia, né, vai, né, saber porque é bem importante mesmo, ok? Os pacientes eles procuram repouso em local tranquilo e pouco iluminado. Geralmente pode ter aqui uma história familiar positiva, tá? E a enxaqueca mais frequente é chamada enxaqueca sem áurea, antes denominada enxaqueca comum, ok, pessoal? Pessoal, uma definição muito importante aqui é a enxaqueca com aura, pessoal.
Qual que é a diferença, na verdade? É conhecida como a enxaqueca clássica, tá? Ou seja, ela pode vir a enxaqueca precedida, na verdade, por sintomas neurológicos, sinais e sintomas neurológicos que precedem, acompanham ou mesmo podem surgir após a crise de cefaleia, ok, pessoal? Então, a cefaleia é geralmente de duração mais curta, que na enxaqueca sem aura, ok? Acompanhada de foto e fonofobia, náuseas e vômitos, e costuma surgir até 1 hora após a aura. Ou seja, é como se tivesse alguma coisa que está avisando que você vai ter a cefaleia. Você pode ter, por exemplo, presença de escotomas, sintomas visuais, ver esses pontinhos brilhantes ali, e depois, logo em seguida, você vai ter a cefaleia, ok, pessoal? Essa enxaqueca com aura. E a enxaqueca com aura, na maioria das vezes, a aura é de natureza visual, com aquelas cintilações que nós mostramos no slide anterior, menos frequentes parestesias e paresias de midiadas e afasia. Então pode parecer até como se fosse um AVC, você pode ter realmente uma paresia de um membro, ok? De um dimídio, ok? A enxaqueca basilar é quando é precedida aqui de vertigem e diplopia, ok? E a enxaqueca hemiplégica familiar, então o paciente pode ter até hemiplegia, tá vendo como que é importante aí no diagnóstico diferencial, até mesmo de um acidente vascular cerebral, tá? A enxaqueca com aura prolongada, que antes era denominada enxaqueca complicada, as alterações neurológicas focais podem durar até mais de 60 minutos, tá? E menos de uma semana, ok? Então, essa enxaqueca, você pode ter realmente, assim, esses sinais e essas alterações neurológicas durando muito tempo. Então, leva a gente a pensar em outros diagnósticos diferenciais, ok? Os fatores desencadeantes, pessoal, olha só coisa boa aqui, ó. Queijo, ok? Chocolate, frutas cítricas, vinho. Então pode ter alguns fatores desencadeantes. Então a gente tem que recomendar ao paciente, né, que ele anote ali naquele diário da cefaleia, se ele percebeu que isso daí teve relação com a ingestão de determinado tipo de alimento. Uma vez que teve relação com esse tipo de alimento, obviamente nós temos que aconselhar que ele interrompa a ingestão desse tipo de alimento. Em alguns casos, a enxaqueca pode acompanhar também os ciclos menstruais, né? E geralmente essas pacientes elas têm uma melhora importante das crises durante a gestação, ok, pessoal? E a cefaleia instalva, pessoal, que também é considerada chamada de cefaleia histamínica ou cluster headache. É uma cefaleia também uma causa comum de cefaleia, tá? É mais comum em homens de meia idade, ok? Ocorre diariamente durante um período curto, né, de semanas, seguindo-se de um longo período assintomático. Então o paciente ele fica ali semanas tendo ali aquela cefaleia e fica tempos ali sem apresentar esses episódios. São vários episódios sucessivos, né, sucessivos, geralmente noturnos. A cefaleia é fronto-orbitária, geralmente, na verdade, unilateral, por vezes região temporal também, às vezes descrita como vinda de trás do olho, ok? A dor ela é muito intensa, descrita assim como a mais forte, então é bem intensa mesmo, como a mais forte já apresentada. Então, geralmente é uma dor de cabeça que vai acordar o paciente. Vocês estão vendo aqui que é tão forte que o paciente tem vontade ali de bater a cabeça dele na parede, de fazer alguma coisa ali. Então, o paciente fica realmente, ele não é como a migrânia, por exemplo, né? A enxaqueca que ele fica quietinho, que ele quer ficar no quarto ali, deitado. Ele tem realmente vontade, às vezes, até de bater a cabeça na parede de tão forte que é essa cefaleia. Por isso que ela acorda o paciente, ok? Geralmente, ela vai vir o quê? Acompanhada de distúrbios autonômicos no lado da dor, como, por exemplo, injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal aqui, rinorreia, sudorese na fronte e na face, miose, pitose e edema palpebral, periorbitário e ipsilateral. Então, vocês estão vendo aqui que a cefaleia em salvas ela é acompanhada de um quadro do mesmo lado aqui de, né, injeção conjuntival, rinorreia, pode ter edema periorbitário, ok, pessoal? E a hemicrânia aqui paroxística, né? Vocês vão ver que ela é muito semelhante à cefaleia em salvas.
tá? Os ataques são também unilaterais, de localização e intensidade semelhantes, mas eles tendem a ser mais curtos e mais frequentes, ok? As manifestações oculares aqui também são semelhantes, ok? Então a gente vai ter aquelas manifestações semelhantes ali a cefaleia em salva, de lacrimejamento, né? De um pouquinho de edema periorbitário, por exemplo, e podem ser provocados por movimentação cervical ou dígito-pressão das estruturas, né, cervicais. Essa é a hemicrânia paroxística. A cefaleia cervicogênica, ela ocorre principalmente em mulheres, ok? A localização, ela costuma ser unilateral ou bilateral, mas com clara predominância de um dos lados. Então, ela pode ser bilateral, mas ela tem um relato de acontecer mais de um lado, ser mais intensa de um lado do que do outro, ok? É moderada a intensa também, tá? Então, lembra que a cefaleia tensional, por exemplo, ela pode ser bilateral, mas ela não é intensa, ela é uma cefaleia um pouco mais leve, ok, pessoal? O caráter ele pode ser pulsátil, tá? E a duração, horas a semanas, e pode tender aqui a cronificação com o tempo, ok? Ela pode iniciar na região occipital ou cervical, e aí ela vai irradiar, né, para o mesmo lado, para frente e para o mesmo lado. Ela começa aqui e ela irradia para frente, ok? Os ataques eles são provocados por movimentação do pescoço, né? Ou mesmo digito-pressão, ou até apanhar algo em uma prateleira. Então vai ter relação com alguma movimentação do pescoço, por isso que ela é chamada de cervicogênica. SANCT, né? É uma cefaleia, na verdade, periorbital e ocular unilateral. Então, ela vai ocorrer bem na região dos olhos mesmo, ok, pessoal? As manifestações autonômicas são intensas também, como lacrimejamento, edema palpebral, injeção conjuntival. Os ataques são de curta duração, entremeados por períodos assintomáticos, ocorrendo a uma frequência de até dezenas aí por dia. Tá? Então, vocês estão vendo que as manifestações autonômicas elas são mais ou menos comuns aí nessas três, né? Na hemicrânia paroxística, na SANCT e também na cefaleia em salvas. Tá? E tem uma predominância aqui no sexo masculino, ok, pessoal? A neuralgia do trigêmeo, pessoal, também é outra causa muito importante e muito cobrada, né, das cefaleias. Na verdade, elas são ataques, né, de dor na face, no trajeto aqui do nervo trigêmeo. Então, ela vai pegar a área da face, tá? São ataques breves, como um choque elétrico, né, tendem a ser bem intensos, né, e são na distribuição desse nervo do trigêmeo. As dores elas são intensas, intercaladas por período assintomático, e ela pode ser desencadeada por, né, por sensibilidade, né, estímulos superficiais, como mesmo escovar os dentes, né, pentear, barbear ou mastigar, ok, pessoal? Existem outras causas, cefaleia pós-traumática, quando o paciente teve, né, algum trauma, até mesmo craniano mesmo, cefaleia benigna do exercício, então tem alguns pacientes que podem ter cefaleia durante o exercício físico, ela é bilateral, pulsátil, mas ela é rapidinho, durante, né, 5 minutos, geralmente provocada pelo exercício, ok? Cefaleia por ingestão de alimentos gelados, então tem paciente também que apresenta isso. E a cefaleia é associada também à atividade sexual, ok? Durante o orgasmo pode estar relacionado ao aumento súbito da pressão arterial, ok, pessoal? E as cefaleias secundárias, pessoal? Cefaleia secundária é quando eu tenho alguma coisa por trás, eu tenho alguma doença que pode até me preocupar mesmo, um aneurisma, um sangramento, um tumor, alguma coisa assim. Então, na cefaleia primária, na verdade, eu não tenho nada, né, ali de mais grave por trás que pode levar até o risco mesmo de morte mesmo, tá? Na cefaleia secundária, sim. Então, nós vamos ver como que a gente faz depois para ficar em alerta para fazer o diagnóstico dessas cefaleias secundárias. Elas podem ser associadas aqui a traumatismo craniano, ok, pessoal? Desordens vasculares, por exemplo, você pode ter aqui um aneurisma aqui, tá? Se você fizer uma arteriografia aqui das artérias cerebrais, por exemplo, você pode ter a detecção de um aneurisma, tá?
Você pode ter cefaleia por abuso ou retirada de algumas substâncias, infecções, por exemplo, uma meningite, um abscesso, alguma coisa ali que esteja no sistema nervoso central, ok? Associadas a desordens metabólicas, como, por exemplo, hipoglicemia, hipóxia, né? Hipercapnia, né? Desde alterações simples como uma sinusite, infecções dentárias, e aqui lembrando também da disfunção temporomandibular, ok, pessoal? Um slide muito importante são esses sinais aqui de alerta, pessoal. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico das cefaleias secundárias? O que que nós temos que estar atentos ali na anamnese, pessoal? Então, as características da cefaleia não se encaixam em nenhum tipo de cefaleia primária, tá? Então, não se encaixa na migrânia, não se encaixa na cefaleia tensional, está diferente. Às vezes, mesmo que o paciente já tenha um diagnóstico de enxaqueca, por exemplo, mas ele está tendo uma cefaleia diferente do que ele habitualmente tem. Uma cefaleia progressiva que surgiu há pouco tempo ou piorou o padrão de uma cefaleia antiga. Então, eu já estou até acostumado a ter cefaleia, já tenho até diagnóstico de uma cefaleia tensional, por exemplo, mas essa cefaleia está piorando progressivamente, está mudando a característica dela. O paciente vai relatar também, pessoal, que é uma dor forte e súbita, ok? Então, na verdade, não é uma... Geralmente, a enxaqueca, por exemplo, ela vai começando aos pouquinhos, né? De uma leve intensidade, vai piorando. Agora, se você já começou de cara com aquela cefaleia de forte intensidade, se ela já começou forte, súbita, isso preocupa a gente também, é um sinal de alerta. O paciente pode relatar que é a pior cefaleia da vida dele, tá? Ele pode acordar com essa cefaleia, ok? Então, na verdade, ele pode ter esse relato. Cefaleia que é refratária ao tratamento convencional também, aos analgésicos comuns ou anti-inflamatórios, ou o tratamento, né, que ele está habituado a fazer. Déficit neurológico ou sinais e sintomas de uma doença orgânica. Que sinais e sintomas podem ser esses? Por exemplo, se eu pensar num tumor, às vezes ele pode ter emagrecimento, ele pode ter algum outro sinal de uma doença, na verdade, sistêmica, ok? E sinais ou sintomas sistêmicos, no caso de uma meningite, né, um quadro de infecção do sistema nervoso central, ele pode ter febre, por exemplo, né, ele pode ter algum outro comemorativo que vai levar, né, a um sinal de alerta, ok, pessoal? Aqui, pessoal, cefaleia da hipertensão intracraniana, aqui vocês estão vendo, olha só, né, uma tumoração aqui no cérebro, e você está vendo que o ventrículo, na verdade, praticamente, olha só, ele está desviando a linha média. Ó, a linha média está aqui. Você está vendo que ela está sendo, na verdade, desviada para cá, ok? E aqui, na verdade, está comprimindo até o ventrículo. Olha como que até desse lado aqui, olha, ele está, na verdade, todo mais comprimido mesmo, ok, pessoal? Edema aqui em volta, né, no cérebro, ok? Então, na verdade, a cefaleia da hipertensão intracraniana costuma ser intensa, contínua, matinal e progressiva e associada a náuseas e vômitos em jato, ok, pessoal? E o exame físico pode mostrar papiledema ali no fundo de olho, paralisia do quarto par craniano, sinais, então a gente sempre tem que buscar sinais, sintomas neurológicos focais, rigidez de nuca, por exemplo, você pode ter no caso ali, nas alterações ali com paciente com meningite, por exemplo, você tem que pesquisar rigidez de nuca, né? Alteração do nível de consciência, sempre a gente tem que ficar alerta. E aí, nesses casos, né, você pode realmente abrir mão de exames de imagem, como uma tomografia com contraste, por exemplo, ok? Se negativo, o exame do LICO, né, pode ser feito aqui para pesquisa aqui de medida da pressão intracraniana e mesmo a pesquisa de meningite, ok, pessoal? Outra cefaleia muito importante, pessoal, que é muito cobrada também nas provas aí de residência, de concurso, é a arterite temporal ou arterite de células gigantes, tá? Acomete geralmente pessoas com mais de 50 anos de idade e a dor ela é em uma ou ambas as regiões temporais, né, moderada a intensa, e a artéria temporal superficial vai estar dilatada, edemaciada e sensível. Então, vocês vão ver aqui a artéria temporal superficial, né, bem dilatada aqui, tá vendo?
Aqui vocês estão conseguindo observar, né, o cabelo do paciente, aqui o olho, tá? E aqui a artéria temporal que a gente aprendeu lá na semiologia, né? Pode ser associada a uma doença reumatológica, que é a polimialgia reumática, e uma grande importância dela é que, se ela não tratada, ela pode levar à cegueira por acometimento da artéria oftálmica. Então, é fundamental, né, o conhecimento dessa patologia e, obviamente, o diagnóstico precoce. Pessoal, lembrar aqui da cefaleia por uso abusivo de analgésicos. Então, aqueles pacientes que já têm uma cefaleia primária, por exemplo, uma cefaleia tensional, e que usam indiscriminadamente os analgésicos, podem levar a dois fenômenos. Pode levar à habituação, com perda progressiva da eficácia dos analgésicos, né, e consequente elevação paulatina da dose, ok? Então, na verdade, esses pacientes vão usar doses cada vez maiores, porque a cefaleia dele vai ficando refratária. E eles vão tendo diminuição progressiva dos intervalos assintomáticos entre as crises, ok? Então, às vezes eu ficava uma semana, 2 semanas sem ter crise e agora eu vou ficar menos tempo. Cada vez essa cefaleia vai ficando mais frequente na minha vida, ok? Então, uma cefaleia que você tinha, você acabou produzindo, né, fazendo um processo de cronificação da cefaleia que era originalmente intermitente, pessoal. Tá? O paciente pode apresentar nova cefaleia logo ao fim do efeito analgésico, então ele pode ter também uma cefaleia de rebote, aí faz com que o paciente use ainda mais analgésicos, abuse ainda mais dos analgésicos, ok, pessoal? Qual que é a importância disso? Então, eu não vou usar analgésicos para cefaleia, não, você tem que fazer o diagnóstico correto da cefaleia, e se você tem, por exemplo, enxaqueca, né, você tem que procurar um neurologista, porque você pode usar medicamentos, né, dependendo da frequência das crises, né, medicamentos até profiláticos, tá? E aí existem vários medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos, anticonvulsivantes, né, que são usados, né, com essa intenção de prevenir as crises, por exemplo, de enxaqueca. Ok? Então, na verdade, tem que ser feito o diagnóstico correto para que seja feito também o tratamento e evite o uso abusivo dos analgésicos, ok, pessoal? Aqui, pessoal, um quadro de resumo do Porto, ok? Eu coloquei, tem outro mais para frente, mas é interessante vocês saberem, né? Enxaqueca aqui, então, unilateral, né? E ela pode mudar de lado, então ela pode ser hora de um lado, hora de outro, ok? Ela pode aqui ser precedida por aura, né? Aqueles sintomas neurológicos que a gente pode ter. Uma dor de característica pulsátil pode ser acompanhada de náuseas, foto e fonofobia. Cefaleia tensional já é bilateral, ok? É uma dor mais impressão, né, ou aperto, geralmente sem náusea e vômitos, diferente ali da enxaqueca que pode ter, mas tem foto e fonofobia. A cefaleia em salvas é unilateral e não muda de lado, a hemicrânia é unilateral e não muda de lado, e a Sanct aqui também é unilateral e não muda de lado, ok? Então, a insalvas é uma dor intensa, insuportável, o paciente pode chegar até ter vontade de bater a cabeça e tem os distúrbios autonômicos e oculares, ok? A hemicrânia também é semelhante à cefaleia em salvas, também sintomas autonômicos e responde a uma medicação chamada indometacina, ok? E a Sanct também tem distúrbios autonômicos intensos sem, né, tratamento reconhecido, ok? Então, as três são parecidas, ok? Neuralgia do trigêmeo, como a gente falou, aqui a cefaleia, ó, no trajeto do nervo trigêmeo, e é uma dor em choque provocada, né, por zonas em gatilho. Então, você vai estimular aquela zona e aí o paciente vai ter um choque naquela região da face. Ok, pessoal? A cervicogênica, aqui, né, é unilateral, não muda de lado e irradia-se da nuca, ok? É uma dor moderada a intensa e desencadeada por movimentação ou pressão do pescoço. Pessoal, é isso aí, a aula de cefaleia. Aproveitem bastante, estudem e até a próxima. E aqui, pessoal, no último slide, nós temos aqui, na verdade, um resumo mais ou menos do que a gente viu na aula, ok? Sinusite, vocês vão ter aqui dor atrás do osso, sobrancelhas ou as maçãs do rosto, né? Na verdade, a gente vai pegar mais ou menos
a área aqui onde nós temos os seios da face, ok, pessoal? As cefaleias em salvas, né, geralmente ela se concentra mais, né, é mais retroorbitária, que é ao redor do olho aqui, pegando mais essa região, tá? Cefaleia tensional, ela é a cefaleia que ela é bilateral. Então lembrar, né, que é uma pressão aqui, geralmente ela pode ocorrer de forma, né, bilateral, ok? E a enxaqueca, né, pode ser acompanhada de dor, náuseas e alterações visuais, né, são alguns sintomas, principalmente naqueles pacientes que têm enxaqueca com áurea, e ela vai ocorrer aqui, ó, de um lado só, ok? Pode até haver alternância do lado, mas ela geralmente ela aqui unilateral. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até o fórum.